Sejam bem-vindos ao segundo episódio do After Hours, o podcast da Homeless. Só para saberem, no primeiro, pela questão da pandemia também, no primeiro podcast a coisa foi, de certeza que já notaram aqui uma diferença de qualidade, não é? Portanto, isto também deve-se muito ao facto de o primeiro fizemos cada um através de casa, com um tipo de gravação um bocadinho mais, mas arcaica, vamos dizer assim. Hoje, felizmente, tivemos a oportunidade também, como tínhamos uma reunião aqui importante para o futuro da Homeless e para o futuro de quem está a ouvir, porque aqui a palavra-chave é comunidade, não é? Portanto, quando tivemos a reunião, aproveitámos e estamos aqui os 4 reunidos para fazer o podcast presencialmente. Tenho aqui à minha esquerda o Sr. Pedro Dias, Digital Strategist, e à minha direita o João Dias e o Esteves, e nós os 4 somos então os parceiros da Homeless. Este podcast, para não me conhece, para quem ainda não viu o primeiro episódio, que isto é só o segundo, é um espaço onde a gente discute ideias que tenham a ver com a nossa área. Hoje vamos falar um bocadinho sobre o Road Reel, a nossa produção para o Road Reel. Nós participámos este ano na edição 2020. Eu vou passar aqui a palavra ao João Dias, que ele vai explicar um bocadinho o início do processo criativo, como é que surgiu a ideia, e depois vamos falar um bocado sobre nós enquanto equipa, como é que foi a produção, quais foram os problemas que encontramos durante as 3 fases, a pré-produção, a pós-produção e a produção em si, e também como é que os solucionamos. E, mais do que isso, fazer aqui uma retrospectiva de como é que nós encararíamos como é que nós encarávamos os problemas que encontramos se fosse agora passado apenas um mês depois de estar isto tudo fechado. Portanto, eu vou passar aqui a palavra a ti, João, para falares um bocadinho assim de uma maneira sucinta. Está difícil. Como é que surgiu a ideia e qual foi o intuito também de participar no concurso? Bem, antes de mais, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do location e do fuso horário, né? Portanto, esta ideia do Road Reel, nós, no fundo, isto começou com uma conversa de café, típica conversa de café. Surgiu a ideia de voltarmos a tentar participar no Road Reel com o Tomás Jesus, que é um dos nossos colaboradores, não é colaboradores, é um homie. É um homie, na verdade ele é um homie, mas já é um homie, portanto trabalha muito connosco e portanto já temos outro tipo de... já se desenvolveu outro tipo de relação e ele já até sugeriu participarmos e mal ou não, a mim quando ele me disse que o prémio agora já não era só material, mas também 1 milhão de euros, eu pensei, bem, espera aí, eu fiz isto na altura, há 2 anos atrás, com muito menos experiência e com muito menos equipa, só por material, agora se está 1 milhão de euros em cima da mesa, portanto em prémios, que seja isso 75 ou 35 mil euros de prémio, eu achei, pelo investimento que se faz, vamos embora, bora tentar, e já agora é uma oportunidade de um bocadinho mais maturos e com uma experiência passada do Road Wheel voltar a tentar fazer um projeto. O projeto basicamente desenvolveu-se de forma muito orgânica, foi sempre uma questão de passar uma história muito simples e clara, mas cujo conceito fosse um bocadinho mais complexo, mas não complexo o suficiente para que as pessoas que estivessem a ver não entendessem a história derivado dos 3 minutos, porque é só isso, aquilo temos 3 minutos para fazer esse filme e é em 3 minutos temos que passar a história. Para quem já viu, acho que toda a gente que viu percebeu a história. Para quem não viu, vá ver, vote e partilhe, por favor. Não sei se ainda isto vai sair na fase ainda de voto e partilha. Se não, olha, mas olha, vão ver na mesma. O partilhar é válido. Exatamente. Mas pronto, basicamente foi isso. O início foram mais ou menos 2 semanas até conseguimos ter uma coisa concreta para apresentar à equipa da Homeless, as 3 pessoas na verdade que estão aqui, que eu já estava envolvido. Depois da aprovação tínhamos 2 histórias, foi aprovada a que ficou e depois começámos obviamente em pré-produção, mas já mais prática, portanto a começar a desenvolver storyboards, moodboards e começar a fechar o guião, começar a recolher algum feedback das pessoas que estavam a colaborar connosco, começar à procura do DOP, de som. Portanto, começámos o trabalho de pré-produção normal, à procura de location, pronto, todas essas fases que estão incluídas normalmente na pré-produção. Mas é engraçado, precisamente neste Road Wheel senti que foi muito orgânico, todas as não houve nenhuma complicação que eu tenha achado assim, epá, e agora para onde é que eu vou?
Percebes? Portanto, Vou todas entrar as no soluções, o processo, exatamente, as soluções eram orgânicas consoante íamos andando no projeto. Coisas que eu acho que isso já vem da experiência do último Road Reel. Não sei se vocês Sim, estávamos se mais lembram. bem preparados, não é? Não sei se lembram do último Road Reel, nós não. Acho que a única pessoa que conhecia toda a gente era eu. Acho que Sim, era eu que sim, estava até quase a para fazer. quem está a ouvir, só para saberem, basicamente o que aconteceu este ano foi, literalmente, fomos buscar a equipa toda do ano passado e foi engraçado que fomos buscar, mas não foi, há 2 anos atrás, exatamente, mas não fomos buscar no sentido, tipo, nem foi preciso explicar grande coisa, foi só dizer, olha, vamos participar no Road Wheel outra vez, quem é que está? E toda a gente, e mesmo pessoas que não participaram disseram que estavam com todo o interesse, depois houve entraves em termos de horários e pronto, cada um tem o seu trabalho, isto também teve que ser uma coisa, ainda por cima nós gravámos no dia 11 de setembro, Sim. foi dia 11, foi de setembro, foi uma sexta-feira, portanto há sempre complicações, obviamente. 21 horas de filmagem. Mas isto tudo para dizer o quê? Que não houve. Pá, e desde já obrigado a toda a gente que participou. Sim, isso Não vou estar aqui a enumerar. Thanks. Não vou estar aqui a enumerar os nomes porque de certeza me vou esquecer alguém, prefiro não. Então vou só dizer obrigado a toda a gente, vocês sabem quem são. Porque nem foi preciso explicar a ideia em si, foi dizer vamos fazer o road, querem entrar, e toda a gente disse tipo, sim, por favor. Isso acho bem piada, pá, porque no fundo nós não estamos a pagar ninguém, by the way, não é? Portanto, isto é um concurso, se ganharmos alguma coisa, obviamente que é dividido, mas, É pro bono. mas foi tudo muito em modo pro bono, e eu acho que mais do que reunir equipa, o mais engraçado foi que ninguém questionou em alguma fase, portanto, quem do círculo que já participou, por coisas de, portanto, quanto é que eu vou receber, ou é um projeto pago, ou não é. Foi Mas tudo mesmo aquela necessidades, pergunta, o que é que eu tenho que fazer? é só mais o que é que eu tenho que fazer. E a partir daí as coisas começam a ser mais fáceis. Obviamente nós não tínhamos o intuito de criar aqui, portanto, uma produção que nos custasse, sei lá, 6, 7, 8, 9 mil euros, porque o intuito do primeiro Road Reel foi mesmo esse, é ter uma ideia criativa dentro das nossas limitações, sejam elas financeiras ou físicas, arranjar uma solução que seja viável. Sim, infelizmente impomos umas barreiras. Então, até temos já a no- começar a falar por aí, pronto, a questão de... Primeira questão, pronto, que é o budget, não é? Foi logo a primeira limitação, obviamente que eu sei disto, vocês quando fizeram a escrita, tu e o Tomás, já estavam a pensar exatamente neste sentido, não é? Ok, a ideia pode ser complexa, mas a produção tem as suas limitações a nível de budget e também de outro tipo de recursos, portanto, já houve aí essa limitação, mas depois mesmo, a partir do momento que tivemos o guião fechado, não é? Que decidimos a ideia de... Sim. Pronto, não vamos estar aqui a dar spoilers, mas a partir do momento que tivemos a ideia, quais é que foram as primeiras impressões? Se calhar podes tu falar mais, porque Pedro, tiveste mais, não, tu foste o produtor. Logo no primeiro nível de choque, estou a fazer aquelas aspas aéreas, Não, eu agora acho consegue ver o o que é budget- que sentiste e quais é que foram as primeiras questões que vieram à cabeça. Eu acho que em relação ao budget, e acho que é engraçado porque aqui nós temos que equilibrar um pouco a parte da organização e metodologia, não é? Ou seja, o budget da organização toda da produção com a criatividade e a arte. Ou seja, vocês podem criar, mas calma. Vocês podem, apesar de, obviamente, nós não impomos limitações na criatividade nunca, mas acho que é importante saber equilibrar as duas coisas para que consigamos fazer uma coisa realista. Exato. E acho que o budget foi isso, que acho que mesmo o João e o Tomás, ao desenvolverem o guião, notava-se, já estávamos a contabilizar pelo menos, acho que uma ou duas coisas tivemos mais dificuldade, como, não posso dar spoilers, mas pronto, como nos efeitos. Tudo o que fosse Podes plástico, falar assim. Tem alguns acessórios. Não, mas é isso, os efeitos especiais, ou seja, os acessórios associados aos efeitos especiais, a caracterização, acho que isso era a vertente que ia puxar mais pelo budget, mas o budget em si viveu muito do storytelling, e o storytelling não tinha limites, não tinha um limite artístico. Sim, o storytelling não tem a ver propriamente com os recursos, não é? Tu Exato. consegues sempre passar a mensagem, sim. Não, aconteceu muito isso, e acho que o budget foi muito para a manutenção do dia, e mais algumas coisas, obviamente, sem dúvida alguma, contribuiu para a história, mas nós conseguimos que este ano, tal como há 2 anos atrás, a história por si só não precisasse obrigatoriamente de mega recursos para mas isto ser também, criado. pronto, mas eu acho que isso também vai de encontro àquilo. Exato. Temos ou começamos a ter uma comunidade de pessoas à nossa volta que já se predispõe a passar certas situações sem ter um valor monetário, sem ter um valor, exatamente, sem ter um valor monetário a recompensar, não é? Isso é uma coisa muito importante, porque sem essas pessoas, sem o maior recurso, que são as pessoas, neste caso, nunca teríamos conseguido fazer isto, ou se calhar teríamos feito e... Pronto, não era isso. Participar, fazíamos só e deixávamos na gaveta, não é? Mas, à parte disso,
pronto, o budget para a forma como a história foi escrita, poucas personagens, poucos sítios, pouca location, portanto, sempre muito objetivo e muito... Também tivemos essa sorte, acho que, sorte que entre aspas, também tivemos esse bom trabalho feito de toda a equipa, que é, conseguimos depois limitar, Sim. não é tudo, a uma location só. Sim. Dentro dessa location conseguimos trabalhar ali o ambiente todo que tínhamos para adaptar à história. E, aliás, fizemos ali alguns ajustes e alguns atalhos para conseguir chegar, para não ultrapassar o budget, e só para saberem, ultrapassámos o budget por 20 euros só. Sério? Que é muito bom. É muito bom, não foi nada de mal. Sim, considerando um budget. Ninguém passou fome. Ninguém passou fome, sem dúvida alguma. Isso não falha. Não, e acho que correu bem nesse aspecto também, concordo. Sim. Pronto. Mas uma coisa que eu achei muito fixe foi principalmente a diferença de execução em termos práticos, né? Eu falei em termos práticos, a diferença na execução para há 2 anos atrás. Portanto, notou-se de facto, acho eu, para toda a gente que viu, sim, sem dúvida. uma evolução gigante, tanto a nível técnico como a nível de criatividade / execução do projeto. Portanto, nós já tivemos uma noção e pré-noções antes de irmos gravar que nos facilitou muito mais o dia de produção. Claro, eu acho também que sentiu-se que havia certas coisas que não eram precisas ser explicadas, né? Especialmente durante o processo da pré-produção. Toda a gente tinha noção de que estas limitações são mesmo limitações. A ideia continua lá, temos é que dar aqui temos que fazer aqui umas curvas e contracurvas, não é? Ou seja, não foi preciso a própria produção, e corrijo-me se estiver errado, mas nunca senti que a própria produção teve que dizer, ok, muito fixe, mas não é possível. Quando as pessoas apresentavam as ideias já era tipo, ok, com base no que a gente sabe que podemos fazer. Foi um processo muito suave. Eu queria te perguntar, já agora que estamos a falar da produção e de alguns entraves, passar aqui a palavra aos teus. Tu estiveste mais envolvido na direção de arte. Quais foram assim, os desafios, mesmo a nível de produção, de arranjar os acessórios certos para a caracterização, etc. Quais é que foram assim as dificuldades maiores que sentiste? A cena foi, e acho que de salvaguardar aqui uma questão foi sempre o trabalho de equipa constante. Apesar de alguns estarem pré-definidos como certas áreas, houve sempre a malta dar inputs para as outras áreas de forma a contribuir para o melhor resultado. Exatamente. Na parte da direção de arte também funcionou assim. Também ajudou bastante o facto do João e do Tomás já virem com uma paleta de cores. Sim. E isto depois ajudou-nos logo para saber que tipo de roupa é que a gente queria trabalhar nas filmagens, o tipo de acessórios que a gente queria de acordo com o cenário que a gente ia ter. Por isso é que também escolhemos determinadas facas ou determinados acessórios para estar a compor aquilo tudo. Fomos às compras entre aspas, e fomos a lojas online para ver o que é que fazia mais sentido. E as cores, os cabos das cores. Não, e tu propunhas uma coisa no grupo, nós estávamos todos reunidos, ou pronto, num local, e alguém dizia eu tenho, eu faço, eu encontro, e isso foi completamente ágil, não é? Sim, estava a foi muito suave. Em termos de design de arte, acho que foi um trabalho de sonho, porque foi tudo bem da fluido, né? Para tudo bem da bem. Uma coisa que tenho também a dizer, não só há 2 anos atrás, e é isto às vezes é uma lição de que às vezes as primeiras participações servem mesmo para aprender. E foi isso, eu acho que para mim foi do 8 a 80 a nossa evolução, porque senti muito mais preparação, tivemos bem umas 3 reuniões de preparação para ver as coisas que queríamos avançar, desde guião até para a produção. E mesmo na última semana tivemos 3 reuniões antes da produção. Eu acho que o mais fluido nas três fases foi sem dúvida a pré-produção, que estávamos bem em sintonia. Obviamente as outras 2 fases correram bem, houve os seus entraves, mas acho que a pré-produção senti mesmo que foi sempre em frente, não houve ali desvios, foi sempre depois vocês fizeram testes de luz ainda, depois chegámos lá. E depois quando foi o dia em si, em que depois aí também outra coisa que é, no dia, apesar de haver áreas também diferentes cada um, mas é sempre toda a equipa. É uma ajuda gigante. Porque eu tive depois de fazer de gajo de captação de som, porque o sound guy era o ator. Eu fiz som também. Depois também fizeste, a piada é esta, depois é a brincadeira que isto queria, e foi uma evolução constante, mesmo com essa troca de posições. Eu acho que foi foco, muito foco no que estava a querer fazer, mesmo a sério. Pré-planeamento, que foi uma coisa que disseste nos vídeos que nós fizemos. Muito planeamento. Houve muita preparação, por acaso foi uma das maiores diferenças mesmo em elas.
nós, para além das reparadas que nós fizemos, Sim. testes de luz, Yeah. depois ainda fomos lá no dia, nós tínhamos tudo tão preparado que foi, nós chegámos e o pessoal quase dispersou para cada um fazer a sua coisa e estávamos prontos horas para começar. E eu falo por nós na produção lá fora a meter as coisas verdes, para tapar as luzes. para tapar as Sim, luzes. sim, Nós começámos de noite e Acabámos de... acabámos de noite, obviamente, mas durante o dia estava de noite na mesma e nós tapámos a casa inteira. Exatamente. Pá, eu acho que isso foi tudo uma preparação Mas gigantesca. é isso, é foco, houve muito foco derivado do planeamento e houve um grande trabalho de equipa, especialmente porque não é uma equipa experiente, por assim dizer, em termos de produção, experiente, Nem toda a equipa. Sim, é a segunda vez que estamos a trabalhar todos todos. os dias, pronto. Não somos uma equipa muito sim, grande, por exemplo, mas se já for somos uns quantos. o Tomás, eu, a Puli, mesmo, pronto, nós os quatro, que nós já trabalhámos mais vezes noutras coisas, ok, em termos, pronto, da equipa prática, de execução, mas estou a falar no restante da equipa que lá está, portanto, a Joana, a Catarina, a Carolina, o Zuca, o Bruno, o Amrique, portanto, todas estas pessoas que se calhar ainda não tinham trabalhado connosco, já tinham tido contacto, mas em termos de trabalho de equipa não vi nunca ninguém a ficar sentado e a dizer não sei o que fazer ou não tenho nada para Por isso fazer. é que nós foram 22 sempre horas, nós sempre começámos, se não me engano foi tipo 1h30 de atraso. Sim, já E acabámos mais cedo do que era suposto. yeah. Conseguimos acabar antes da hora. Mas estava tudo O lá em início é casa, natural tudo também. bem, O início, yeah. exatamente. Eu também cortei alguns planos. Sim, isto também, porque também, sim, depois também temos aqui outra questão que é, pronto, para quem ainda não viu, vais fazendo, tu vais percebendo que há certas coisas que já não fazem sentido, outras vezes, pronto. para quem ainda não viu o filme e para quem já viu, já perceberam que aquilo teve muito trabalho de luz e acima de tudo, e vocês, tu e o Tomás referiram isso nos vídeos, by the way, vão ver, estão nas nossas redes sociais os vídeos onde podem ver o BTS todo, mais a parte técnica e a parte de como é que foi a colaboração de equipa, estão lá as 3 fases disponíveis, vão ver isso. Mas o que eu estava a dizer é que foi esse controle todo de luz que houve, para além do dia que fomos fazer os testes num espaço diferente, no armazém, mesmo no próprio dia houve muita coisa que teve que ser feita lá mesmo, não é? E acho que essa parte foi uma das coisas que também influenciou um bocadinho ali o atraso, não é? Porque nós tínhamos mesmo que ter a certeza absoluta que a luz estava 100% controlada, que não havia nenhum feixe de luz a cobrar-nos ali, não é? Foi uma coisa extremamente importante. E tapámos no interior da Sim, casa, no pôs- exterior da casa. A casa tornou-se ali no asilo mesmo. não é? Foi mesmo. Não, mas acho que over and all tipo, em relação ao projeto, acho que está a fazer agora um mês, não, já passou se calhar mais do que um Já mês. fez, sim, a entrega foi mês dia... e pouco, não é? Aí. Foi dia 7 de outubro que entregámos. Portanto, Até dia 7. Até dia 7. Yeah. É um mês. Não, ainda nem fiz um mês. Nem fez um mês ainda. É dia 24. Mas em termos desde que filmámos, já fez mais do que um mês. E o projeto correu, portanto foram 3 semanas mais ou menos de projeto, a considerar também um mês, vamos dizer, a considerar também a parte de pré-produção, pós-produção. E acho que foi dos projetos que eu senti que acabei o projeto e let's go to the next one. Portanto, aquele projeto arrumou-se, Houve um fecho, fez, não é? Yeah. arrumou-se o projeto, está fechado, Está fechado. está tudo ok, está tudo garantido, a produção foi feita e próximo. Eu acho que isso tem muito a ver com as expectativas. As expectativas... Planeámos tanto que já sabemos exatamente o que é que vai ser isso, aqui, não é? se comparares acho que é toda a base da comparação, né? Nós sabemos como é que correu o anterior e muito do nosso fracasso, entre aspas, no anterior foi não cumprirmos com as expectativas que tínhamos no projeto. Eu sei tu principalmente, João, né? Obviamente Sim, mas a história querias que a história fosse, obviamente que assim, a história era A completamente história do diferente, primeiro não... mas houve essa em formato de adaptação, 3 não é? minutos era Eu acho complicado. que a história deste ano foi desenhada para esta Sim, competição. vocês já falaram disso. E Tomás, quando Exato. escreveram, foi a pensar, não foi ao contrário, não foi eu tenho uma ideia, como é que eu posso transcrever para um formato de 3 minutos? Foi, Exato. nós temos 3 minutos, o que é que eu posso escrever? Exatamente. E o conceito, pronto, Não, nós falamos sobre isto vamos até. provocar um suspense na audience, não é? Ele nunca sabem bem o que é que estão, portanto acham que estão a ver alguém a fazer alguma coisa e depois sim criar Uma quebra. uma quebra na narrativa Yeah. e um clímax, que é o clímax, pronto, depois vão ver. É difícil que mudar que cria esse suspense todo e essa tensão durante o filme todo e depois no fim you release the tension, por assim dizer. Exato, é verdade. E finalmente, isso é o conceito. Eu acho que a grande diferença do outro foi isso também. Nós Não é? tínhamos Havia uma resolução. Exatamente, mas nós tínhamos portanto deu para esta ideia, portanto com esta personagem, neste enquadramento, nesta situação, como também tínhamos outras, por exemplo, que eram dois colegas de quarto a falarem, a dizer bem asneiras e não sei o quê, a refilar e a câmera está sempre enquadrada neles, não é? Tu nunca percebes para quem é que eles estão a refilar, é como se eles estivessem a querer quase
fazer um assalto ou um roubo ou qualquer coisa assim a alguém, não é? Nós não sabemos quem é, porque eles estão sempre a reclamar de alguém e no fim tu fazes um zoom out e estão eles os dois sentados com os pés dentro de uma aguinha daquelas tipo da manicure, estás a ver? A ver televisão. Portanto, aquele tempo todo nós estávamos ali em tensão. Tu achas que estás a ver uma coisa? Mas o conceito acaba sempre a bater na mesma coisa, E não é? tu abres... Subverter A estrutura. É, a estrutura do conceito, é isso que está. E nós trabalhámos para aí 3 ou 4 estruturas de conceitos, acabámos por Mas sempre escolher a bater esta na mesma e depois coisa. fomos escolher a história que fosse mais simples, menos pessoas, menos coisas. Portanto, nesta aqui tínhamos 2 pessoas, aliás 3, com a mãe dos dois. Portanto, Sim, mas a nível de produção. é. Então, se calhar vamos fazer aqui uma sobreposição também. Estamos a falar da parte que foi tudo, olha para nós, que bom, sabemos mesmo trabalhar, para as partes que correram menos bem. Porque acho que é importante também, isto obviamente que é muito bonito e foi uma ótima, falo pessoalmente, foi uma experiência ótima trabalhar. Já tinha gostado há 2 anos, só que obviamente que houve ali uma pressão extra porque não estávamos tão bem preparados mesmo. Mesmo falo a nível da produção em si. Este ano obviamente que se sentiu muito mais isso, que estávamos preparados e que as pessoas estavam muito mais independentes mesmo, cada um sabia o que é que tinha que fazer. Não é isso, os E propósitos estavam bem definidos, Yeah. não é? Mas vamos falar aqui um bocadinho então sobre as partes que vocês sentiram que, aqui estejam à vontade para falar o que é que sobre eu- o que... Por acaso também tenho uma Eu tenho- situação negativa. Primeiro, qual é que vocês acham que foi a fase mais complicada? A minha, para mim foi pós-produção. Ok, sem A mim dúvida foi a também. pré-produção. Pré-produção? Sim, porque É a normal. pós-produção já não está relacionada comigo diretamente e apesar de eu saber Sim. inteiramente pronto, eu sei o que é que tu vais falar, obviamente, não é? A pré-produção houve ali uma fase que é a parte que está mais escondida por toda a gente, que foi a gestão de uma das cenas mais importantes do filme, que foi cortar o dedo Ok. e a mão. Ok. E Como é o que caracterizador, nós íamos, não é? E, ou seja, essa parte toda, houve ali uma grande gestão por parte da produção Sim. para definir, aliás, e esta decisão foi tomada efetivamente com a equipa toda, nós reunimos-nos só para isto, foi para decidir se íamos, deixa-me ver se eu me recordo bem de agora, se nós íamos arranjar só uma mão, Um braço inteiro, ou se não, se se íamos fazer um caracterização. dedo de silicone para cortar o dedo, ou se íamos arranjar um braço falso, e efetivamente a resposta está no vídeo, mas quando nós decidimos isso, foi quase, decidiu-se, foi tudo para a frente e mais ninguém levantou questões. Sim, apesar de sabíamos que não era a solução perfeita, vamos dizer assim, sem mas dúvida. é a solução que temos e é que vamos trabalhar. E foi a E válida. se calhar, não sei se é isso que vais falar, mas isto se calhar liga um bocado, não? O quê? A questão do dedo, ou vais falar sobre... Não, por acaso em pós-produção, o stress, pós-produção é sempre um grande stress. Para quem edita e faz pós-produção é um stress porque estás é um ticking time bomb, não é? Yeah. Portanto, produção, tu tens aquele dia, tu gravas o que tens a gravar, se falhares na produção, já sabes que agora tens ainda mais trabalho Pois é, em pós-produção. isso. Pós-produção é quando resolves os problemas Exatamente, todos. mas vamos dizer que nós tivemos a noção que não é em pós, portanto aquela tal frase, isso resolve-se em pós. A magia do pós. Felizmente não foi isso. Nós nunca tivemos essa, e nós não temos essa noção, eu próprio também quando estou a realizar tento fazer o máximo possível, Já são os clientes. não, o máximo possível em termos de trabalhos e tudo que seja efeitos, tudo que seja preparar tudo em produção para que em pós-produção seja aplicado, mas não foi essa a situação, portanto nós entramos em pós-produção e com a produção bem feita e a partir daquele momento nós tínhamos, acho eu, 3 semanas para entregar o projeto. Yeah. Mas portanto, nós primeiro preocupamos-nos com a montagem, depois da montagem vem o primeiro som, depois do som, ok, volta, vamos começar a fazer um bocadinho de coloring, começar a perceber a cor. Entramos, por acaso, aqui eu e o Tomás até discutimos isto depois no final do projeto, que foi, se calhar não era neste projeto, devíamos ter ido experimentar o Da Vinci. Foi neste projeto que fomos experimentar, depois os dois no fim, às 4 da manhã, a trabalhar que nem malucos para entregar esta merda a horas. E estávamos os dois a olhar um para o outro, não devíamos ter experimentado o Da Vinci agora, mas que se lixe, olha, pronto, vamos entregar. Foi uma experiência. Mas e olha, é mais uma aprendizagem. E é mais uma aprendizagem. No próximo ano já sabemos que não vamos inventar e trabalhar, sei lá, o VFX pela primeira vez. Fazemos tudo só com o voiceover, que é mais. Não, pronto, por exemplo, portanto, tanto eu como o Tomás ficámos com essa noção que se calhar não foi a altura certa para experimentar isso, contudo, já sabemos a possibilidade que temos com o DaVinci Resolve. Podia ter sido noutra altura que tínhamos ter chegado a essa Não com deadline tão apertado. Exatamente. À parte disso, pois é tudo o que envolve a pós-produção, porque é legendas, é pessoal, é aquelas coisas mais créditos, é cartão, minuciosas, todas as pequenas coisas, tu não te podes mesmo esquecer de nada, obviamente tu estás a tentar... Isto tem que ser feito quase como um check. por acaso- É uma checklist, mas, e é uma checklist, na verdade, só que
à medida que o Força, tempo vai passando e com esta coisa toda de nós não estávamos a trabalhar todos no mesmo local, não estávamos a trabalhar diariamente. Pois é isso. Estávamos Também com esta coisa do Covid, obviamente. tínhamos que mandar para o Hugo, manda para nós, vamos rever, olha o Hugo, manda. Felizmente até temos esta flexibilidade entre nós. Não, claro, e nós sempre trabalhámos somos remotamente. altamente digitais. Exatamente, somos altamente Sim, eu também, digitais. pronto, aqui falando... Normalmente é assim, eu tenho aqui um aspecto mais mediar, mas também está envolvido no processo todo, e especialmente na pós. Também vou falar aqui um bocadinho sobre a minha experiência. Mas, ponto número 1, pá, e visto também já ter trabalhado várias vezes contigo, João. Pronto, somos parceiros ainda por cima. Claro. E com o Tomás também já fiz bastantes projetos, ou pelo menos acompanhar o projeto em si. Sinto boa facilidade, portanto, apesar de haver esse entrave, obviamente nós no primeiro ano que fizemos isto, estávamos constantemente em tua casa a trabalhar o som e o vídeo diretamente ao mesmo tempo. Desta vez isso não foi possível. Mas é muito fácil fazer aqui uma ponte, porque tenho bem facilidade. Para já vocês são pessoas que ligam imenso ao som, Sim. o que é muito bom para mim, pronto, que não há entraves. E segundo, é muito fácil também, sim, estamos sempre em sintonia. Era isto mais ou menos, era ok, mas é preciso alinhar um bocadinho mais para aqui. Tá. E estamos sempre em sintonia. E eu, por acaso, apesar de também achar que a pós-produção foi o mais complicado, onde se sentiu mais dificuldades, para mim foi a fase mais... É a parte mais fixe. Mas, sabes porquê? É a parte por causa mais... do Foley. Ok. Como vocês, foi a primeira vez que fizemos também essa experiência. Foi. E obrigado desde já ao Pedro e à Joana por terem ajudado no Foley, por terem disponibilizado também o espaço. Mas o engraçado foi, estava a trabalhar com duas pessoas que não trabalham em som, contigo e com a Joana. Eu tenho experiência em som, mas nunca tinha feito Foley mesmo. E foi super divertido, e apesar de ter aprendido imensa coisa, e que para o ano, ou daqui a uns meses quando fizermos outro, não se vai repetir da mesma forma, mas foi uma experiência que, pá, já há muito tempo não sentia que aprendia tanto em tão pouco espaço de tempo. Acho que foi mesmo engraçado perceber como é que aquilo funciona exatamente, a questão do Foley. Para quem não sabe, Foley basicamente é fazer sons diretos de certas ações que acontecem no filme, que sejam sincronizadas diretamente com o filme. Portanto, temos a montagem final e vamos supor, por exemplo, aqui ele está a afiar a faca, e nós gravamos o som dele a afiar a faca fora do set, para ser exatamente sincronizado de acordo com o mood que queremos passar também. Pá, e para mim foi uma experiência brutal, honestamente. Porque acho que é uma fase... Portanto, a montagem do som também tem a sua criatividade, obviamente. Claro. Mas tu aí já tens guidelines. Exatamente, tens a guideline do vídeo, tens o realizador, os realizadores neste caso, a dizerem-te, sim, mas é isto que queremos passar. No caso do Foley, tu tens que arranjar soluções criativas para o que está a acontecer no filme, não é? Sim. Okay. Como é que tu assim, fizeste, por exemplo, tu lembras-me da carne, por exemplo? A cena da carne, porque a cena da carne era aquilo, como o filme tem obviamente um bocadinho o mood de terror / suspense. Ou seja, nós não queremos... A carne nunca faz barulho, não é? Nós cortamos a carne inteira, nunca faz barulho. Mas nós queríamos que tivesse barulho, queríamos passar aquela viscosidade para ser nojento. E então a ideia até foi, a ideia inicial até foi da Joana, porque tínhamos que gravar a carne dentro do frigorífico e ouvir-se o barulho, apesar da carne não mexer. E ela falou em usar um bocado de plástico com água, para ter aquela viscosidade, porque a carne também estava dentro de plástico. E depois o cortar da carne mesmo. Pegámos num pano, ensopámos o pano, e depois podem ver isso também no vídeo, está mesmo lá na última fase, vamos mostrar esse processo do Foley. E foi isso, literalmente isso. Ensopámos o pano em água. Para fazer aquilo faz aquele sabemos que pá, e é engraçado como ficou. Parece mesmo. Porque isso é uma das questões também do Foley, não é? Nós não podemos estar a ouvir o que se está a ver, porque senão há metade das coisas que não se ouve. Às vezes até... Mas foi um processo, pá, foi super divertido mesmo. Super então, divertido. a gaveta da entrada é uma gaveta de uma casa de banho. A gaveta da casa de banho. Mas é isso que é fixe, pá, porque a equipa faz um projeto, aprende, faz outro projeto, aprende, e sinceramente não há um reward mais melhor do que continuamente estamos a aprender, né? Ok, aprendemos, fizemos, correu mal, correu bem, não interessa, aprendeu-se alguma coisa. Sem dúvida alguma, próximo ano vai ser outra, não é? Pronto, e se a fasquia continuar a igualar a aprendizagem, my God. Sim, exatamente. Vão sempre surgir problemas novos, mas também... Mas isto depois, agora também aqui para fechar, que já estamos aqui em cima do tempo, vamos só falar aqui um bocadinho de uma última questão, que é exatamente isto, estamos a falar agora desta questão toda da colaboração, porque acima de tudo, obviamente que o prémio é um incentivo gigante, nós temos que olhar para a coisa prática, mas acima de tudo o que a gente quer fazer aqui, que eu acredito que se o prémio fosse assim, têm direito a o vosso vídeo ir para o festival nananã,
recompensas físicas, não há. Tem Sim. direito a isto, tem direito a este tipo de exposição. Sim. Nós íamos fazer na mesma Sim, claro. e sinto que a equipe ia fazer na mesma e porquê? Porque eu acredito mesmo que, independentemente de onde provém a ideia, desde que seja neste núcleo de pessoas que felizmente já criámos, e mesmo pessoas de fora, Sim. e já agora aproveito para dizer isto, já disse no podcast anterior, mas quem tiver ideias, seja o que for, seja uma coisa gráfica, seja um audiovisual mais complicado, seja uma escrita, seja o que for, se quiserem venham falar connosco, temos todo o gosto em impulsionar a vossa criatividade. Mas o que eu sinto é que, independentemente de onde vem a ideia, existe para já existe uma sintonia gigante nesta equipa, que é muito importante, e por isso é que gostamos de trabalhar uns com os outros. Mas eu acho que acima de tudo é um prazer criativo deste conjunto. Tipo, nós sabemos que, independentemente do resultado, às vezes não ser 100% o que queríamos e haver sempre dificuldades, o processo todo, a pré-produção, o stress da produção, o stress da pós-produção, o resultado final, já aprendemos a manage essas expectativas. E é isso, é muito disso que a Homeless vive também, não é? Criar estes momentos em que podemos reunir a nossa comunidade toda. Criatividade. Que o maior prazer há Como é que era, em João? criar em conjunto. Exato. Criatividade Colaboração. Criatividade e comunidade. Criatividade e comunidade. É isso. Colaboração. Estamos sempre juntos, criamos juntos, passamos dificuldades juntos. E a colaboração, mais de tudo colaboramos sempre seja com pessoas que não conhecemos, a aprendizagem mantém-se, mas é o criar a comunidade de colaboração, portanto, estamos aqui lado a lado, ninguém é mais que ninguém. Sentamos-nos à mesa, abrimos o livro da nossa cabeça, cada um abre o seu livro do seu cérebro e começamos a preencher uma folha em Mais branco. uma vez, comparando com há 2 anos, se Exato. não fosse a comunidade, este não acontecia tão bem. Exato. Exatamente. Já viram que é engraçado que, apesar da experiência ser completamente diferente, isso manteve-se igual. O espírito de equipa Yeah. Sem dúvida, sim. sem dúvida. Porque mesmo no primeiro ano, exatamente igual. Vejam o nível de confiança. Yeah. Eu acho que acima de tudo, se nós olharmos para tudo o que aconteceu desde a pré-produção até a pós-produção, aliás, até a entrega, houve um nível de confiança tão grande que acho que isto foi-se construindo não só em trabalhos, mas também de há 2 anos atrás. Sim, E nós confiamos uns nos outros, confiamos em cada trabalho uns dos outros. Sim, agora Não houve ninguém a dizer tipo, epá, mas isso, não. Foi tipo, pá, eu faço isto, e literalmente o pessoal fez e não houve grandes entraves nesse Atenção, aspecto. é isso que estás a dizer. Atenção que nós estamos aqui a falar, e para quem não nos conhece, nós estamos a falar em Road Reels, mas o Road Reel, nós num espaço de 2 anos já trabalhámos imensa vez com estas pessoas todas que aqui estão envolvidas. Sim, Tomás, o É construída. Portanto, isto não é uma relação que vem de fizemos uma coisa há 2 anos, vamos falando de vez em quando e surge esta oportunidade. Isto é uma construção ao longo do tempo e por isso é que também, e mesmo antes do primeiro Road Reel, já nos conhecíamos, já tínhamos feito trabalhos em conjunto, apesar da Homeless ainda não estar materializada, já trabalhávamos todos em conjunto enquanto equipa. Era a Homeless to be. Era home só. Não era less, faltava um. Exatamente. Mas alguém quer dar uma ideia final, antes de acabarmos? Vão ver? Eu acho que vão ver, like, partilhem e se quiserem passem também no www.homelessideas.com. Passem lá no site, vejam um bocadinho da nossa história, do que nós andamos a fazer e se tiverem interesse em colaborar connosco, por favor, deem-nos um toque, uma mensagem, um e-mail, um WhatsApp e vamos trabalhar, vamos construir, vamos criar. Exatamente. É isso. Pronto, malta, Obrigado, estamos fechados. Muito obrigado a todos por ouvirem e até para o mês, não é? Nós temos que arranjar aqui E Big Creative. E Collaborate. Pessoal, criatividade e comunidade. Exatamente. colaborar, comunidade e criatividade. E criatividade para sempre. Não, temos que arranjar aqui um Big Creative. Be nice. Não temos. Metam aí nos comentários o que é que acham que funciona. Pessoal, se conseguirem passar-nos o que é que nós devemos meter como como é que é? O claimzinho para este podcast, por favor deixem nos comentários. Exatamente. E por favor, não sejam badalhocos. Obrigado. Bem, o resto do bom dia e até já. Ainda não temos.